Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, estarei fazendo a videoaula dessa capa de cadeira, tá? Então, capa de assento de cadeira. Então, estarei passando para vocês durante o vídeo como que eu faço, como que eu utilizo, né, pra fazer as medidas, tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, a videoaula estarei passando durante o vídeo. E agora, eu vou passar algumas informações que eu acho necessária pra vocês, tá bom? Então, essa capa aqui, eu utilizei de material, o total de material de 328 gramas, tá? Essa é uma medida que a minha cliente passou pra mim, que é uma cadeira que ela tem almofada, tá? Então, ela é toda almofada, assim, né? Tanto no assento quanto nas costas, mas ela quis só para o assento. Então, eu resolvi já passar para vocês a videoaula desse trabalho aqui. Mas lembrando, se vocês, durante a videoaula, acharem, né, que precisa de alguma adaptação, podem fazer, tá bom? Então, porque lembrando, cada artesão tem um ponto, então, você tem que ver se o ponto de vocês vai ficar, né, legal assim para o trabalho de vocês, como eu tô ensinando. Senão, vocês podem sim fazer algum aumento, alguma alteração. E também em questão da medida, vocês têm que ver aí qual que é a medida do assento da cliente de vocês, ou aí, se vocês querem fazer para vocês, né, qual que é a medida, tá bom? Então, esse daqui eu fiz para a minha cliente e já tô aproveitando. Então, vamos lá. Vou passar para vocês a medida, então, eu já vou passar algumas informações. Aqui no começo, eu começo com um quadrado, tá? Então, eu fiz aqui um quadrado que vocês podem estar medindo aí a cadeira da cliente de vocês, o assento, e tá observando. Se em cima da cadeira da cliente de vocês é quadrada, aí vocês podem fazer o quadrado e já ir pro biquinho, né? Então, já ir pra finalização que vai ficar aquele caimento em roda. Então, vocês fazem todo ele quadrado assim. Que nem aqui no meu caso, eu tive que fazer a adaptação, tá? Então, eu fiz o quadrado, que eu vou passar a medida pra vocês. Só o quadrado aqui, ela ficou a medida de 41 centímetros, tá? Mas, eu tive que fazer mais algumas careiras em roda, que eu só fazia daqui e, né, não fazia lá naquela ponta lá. Então, porque a cadeira da minha cliente era mais comprida, e a largura era menor. Então, eu quis fazer essa adaptação e dessa forma que eu fiz, né, que aqui pegava só uma careira, como eu não fazia naquele lado, então deu bem certinho a medida que a minha cliente queria, né. Então, eu fiz o total mais 3 careiras dessa forma, só pegando 3 lados, deixando um lado de fora, porque aqui a largura era menor do que o comprimento, tá? Então, vocês têm que ver isso também. Então, pra chegar nessa observação, né, eu sempre ia medindo. Supomos, eu fiz o quadrado, ponhava na calculadora ali a medida que já tinha ficado quadrado e media umas 3, 4 careiras assim, pra eu saber, né, a medida do meu ponto, quanto que ficaria 3, 4 careiras, pra mim saber. Daí, eu ia aumentando cada vez, né, fosse quadrado, eu fiz, deu 41 centímetros. Aí, eu fui e medi quanto que ficaria, né, 4, 5 careiras. Aí, eu cheguei ao resultado, porque aqui eu fiz 5 careiras, tá, a mais, nessas 3 laterais aqui, e eu fiquei com 8 centímetros, tá? Então, eu sei que nessa lateral eu fiquei com 8, na outra eu também vou ficar com 8. E aqui, 8 também, mais as duas laterais 16 junto, e só essa daqui, 8, tá bom? Isso é no meu ponto, tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender, então, pra mim, assim deu certo. Se vocês fazer só o quadrado e falar assim, não, cliente, a medida de cima da cadeira dá de fazer sim quadrado, porque todas as laterais, né, são tanto comprimento quanto largura é a mesma medida, vai dar de eu fazer assim, normal, né? E o bico, eu fiquei com 3 centímetros, tá? Em média, 3 centímetros. Então, se a cadeira da cliente de vocês for ali quadrada em cima, fazem esse bico simples, né? E bonito que fica, 3 centímetros cada lado, vai ficar um caimento ali no trabalho de vocês. Aqui eu não coloquei nenhuma correntinha, mas sim vocês podem estar colocando uma correntinha. Se a cliente de vocês querer, né? Vocês podem estar colocando aqui uma correntinha cada lado, pra daí amarrar embaixo da perna da cadeira. Eu só coloquei lá em cima, ó, lá em cima assim eu coloquei. E também a cadeira da minha cliente,
ela não precisa pôr 2 correntinhas cada lado. Normalmente, tem cadeiras que sim, eu faço com 2 correntinhas, né, cada lado pra fazer a amarração. E essa daqui não, então, ela falou pra mim fazer só uma, que ela vai amarrar nas costas da cadeira. Então, eu fiz com 70 correntinhas cada, tá? Então, espero que vocês tenham entendido como que eu fiz a questão dos aumentos, mas durante também a hora que eu tô ensinando vocês como fazer, né, eu vou explicando pra vocês, tá? A hora, assim, que vocês podem fazer o aumento, ou como que vocês podem fazer, tá? Então, a largura total, agora eu vou passar, ficou 56 de comprimento por 47 de largura, tá? Então, deu praticamente a medida que a minha cliente queria. 100% não fica, né? Bem raro ficar 100% a medida que a cliente quer, mas ficou bem próximo, então, vai ficar lindo lá na cadeira dela, no assento dela. Se eu estiver entregando pra ela antes de liberar esse vídeo pra vocês, essa videoaula, vou estar deixando pra vocês aí a fotinho, tá bom? Então, agora eu vou começar já a ensinar pra vocês e mostrar os materiais que eu estarei utilizando. Então, bora lá. Bom, meninas, então, vou mostrar pra vocês os materiais que eu estarei utilizando, né? E passar as informações pra vocês. Estarei utilizando esse daqui, é um barbante que eu já abri, eu já utilizei em outros trabalhos. Esse daqui é o da Crochética, né? Contato das meninas aqui na descrição do vídeo para vocês também poderem adquirir. Então, eu vou estar utilizando ordem 6, tá bom? Esse daqui é meu café com leite, ele é 85% algodão, 15 outras fibras, e eu só utilizo ordem 6, tá? Então, pra lembrar vocês. Então, se você vai fazer na ordem 8, aí vai ter que fazer adaptações também. Mas acredito que no andamento ali vocês conseguem fazer com a ordem 8 também, tá bom? Então, só que vão ter que parar antes. Então, adiantar antes o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Estarei utilizando esse material aqui, vou estar utilizando a minha agulha. Essa daqui, eu vou estar utilizando, tá? Que é a Clover. Então, 3,5, mas vocês podem estar utilizando a agulha que vocês mais gostam aí de trabalhar com ela, né? Eu utilizo a 3,5 para ordem 6. E também uma tesourinha, tá bom? Então, agulha de tapeceiro também, se vocês têm, deve utilizar no final dos aremates, né? Vou começar agora, aí venho mostrar pra vocês como que vai indo o andamento dela, tá bom? Então, bora lá. Vamos lá, meninas, eu vou começar aqui com o círculo mágico, tá? Então, vocês se têm dificuldade, pode fazer correntinha também, mas eu vou começar pelo círculo mágico. Então, já peguei aqui, vou subir 2 correntinhas, tá? Então, 2, na verdade, 3. Subir 3, aí vocês vê se 2 ou 3 pra vocês tá bom. 3 correntinhas, agora, mais 2 pontos altos no mesmo círculo mágico aqui. Então, em seguida, 2 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntinhas, mais 3 pontos altos aqui no círculo, né? Então, no círculo mágico, vamos fazer mais 3 pontos altos. Novamente, mais 2 correntinhas. Agora, novamente, 3 pontos altos aqui no círculo mágico. Daí, eu fiz 3, agora, dou uma apertadinha aqui, né? No círculo mágico, eu vou fazer mais 2 correntinhas. E agora, de novo, mais 3 pontos altos aqui no círculo mágico aqui dentro. Concluí meus 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. E vou vir aqui, conto de baixo pra cima, 1, 2. No terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fiz. Agora, depois da gente apertar mais aqui o miolinho, né, pra ficar bem fechadinho. Mas eu vou ir caminhando aqui com pontos baixíssimos até chegar nas 2 correntinhas, tá? Então, eu cheguei nas 2 correntinhas, agora eu vou subir com 2 correntinhas só. Aí, vou virar e vou fazer aqui novamente mais 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Mais 3 pontos altos aqui nas 2 correntinhas de base.
Agora, de separação, vou fazer só uma correntinha, tá? Então, agora eu vou fazer só uma correntinha. Vou vir aqui nas outras duas correntinhas, fazer 3 pontos altos. Mais duas correntinhas, 3 pontos altos no mesmo aqui de base, né? As correntinhas de base. Agora, novamente, uma correntinha. E vou vir aqui e vou fazer repetição, tá? Então, vou me adiantar um pouquinho aqui. Vai ser igual nas outras duas correntinhas de base, vai ser igual esses dois que eu fiz. Então, vou estar me adiantando aqui, eu vou mostrar pra vocês, quando estiver aqui no finalzinho. E aqui no final, já fiz uma correntinha, conto de baixo pra cima aqui, onde tem as duas correntinhas, né? Conto 1, 2, na segunda vem o ponto baixo. Aí, vou fazer pontos baixíssimos até... aqui também um ponto baixíssimo, daí eu venho até aqui nas duas correntinhas com ponto baixíssimo, tá bom? Então, cheguei aqui nas duas correntinhas. Agora, eu vou fazer duas correntinhas pra subir, pra formar um ponto alto, mais 2 pontos altos nas duas correntinhas aqui de base, né? Então, duas correntinhas, volto aqui, faço mais 3 pontos altos nas duas correntinhas de base. Agora, uma correntinha. E aqui, nessa uma correntinha de base, 3 pontos altos. Aí, vocês verem, se vocês acham que no ponto de vocês fica muito apertado, pode pôr aqui no intervalo duas correntinhas, tá? Eu sempre vou pôr uma correntinha aqui, e só aonde que tem fosse os Vzinhos aqui, que eu vou estar fazendo com duas correntinhas, só nesse lugar aqui. Então, aqui no meio sempre vai ser uma correntinha. Agora, mais uma correntinha, vamos fazer aqui. E nas duas correntinhas de base, do próximo espacinho, 3 pontos altos. Então, vai ficando um quadradinho, na verdade, né? Duas correntinhas, 3 pontos altos aqui no mesmo de base. E agora, novamente, uma correntinha e vamos fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Vamos fazer aqui nas outros lados também. Eu deixei aqui, ó, no final, eu vou arrematar, tá? Então, por enquanto, ele vai ficar ali. Agora, eu vou concluir a minha carreira e vou mostrar pra vocês depois como vai indo o andamento. Voltei aqui com vocês, já fiz a minha correntinha, né? Aqui, pra emendar. Conto de baixo pra cima, a segunda vem com ponto baixíssimo, né? Aí, prendo e vou caminhar agora até aqui nas duas correntinhas novamente. Então, sempre vai ser essa sequência aqui, nas emendas, tá? E aqui, eu já cheguei nas duas correntinhas. Eu vou fazer agora duas correntinhas pra subir, pra formar o primeiro ponto alto. E aqui, vem nas duas correntinhas, faço mais 2 pontos altos pra formar um bloquinho de 3. Aí, duas correntinhas, novamente, 3 pontos altos aqui, tá bom? Então, nas correntinhas de base. Fiz, agora, vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha e venho aqui no próximo uma correntinha de base com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma aqui. Agora, novamente, uma correntinha. Vem aqui na outra correntinha de base, 3 pontos altos. Então, sempre uma correntinha só de separação aqui nas lateral e nas pontas, né, duas correntinhas. Mais uma correntinha aqui, vem aqui nas duas correntinhas por 3 pontos altos. Duas correntinhas de base. Duas correntinhas, mais 3 pontos altos na mesma base, onde tem duas correntinhas. Então, agora, eu vou também finalizar novamente aqui a minha carreira, né? E vocês vão fazer dessa forma aqui, dessa repetição que eu expliquei pra vocês, sempre 3 nas lateral, assim, nas pontas, né? 3 pontos altos com duas correntinhas, mais 3 pontos altos. E aqui sempre uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Então, assim, vocês sempre vão pôr uma correntinha, aí vocês veem o ponto de vocês se ficou bom, ou se não ficou muito apertado, põe
mais uma correntinha, daí fica com duas, né? Vocês vão fazer, fechar essa carreira e vão dar andamento até ficar com 16, tá? Então, contando aqui, no caso, tem 3 concluída, né? Tô na quarta, até ficar com 16, que é a medida que eu passei pra vocês no começo do vídeo, pra ficar aquela medida lá. Então, pra ficar com 41 centímetros o quadrado, né? Então, pra ficar com 41, aí vocês vê se a cadeira que vocês estão fazendo, o assento é maior, vocês continuam aumentando. Se for menor, né, se ela for o quadrado dela menor, aí vocês parem antes das 16 careiras. Então, vão medindo aí pra vocês verem, né, como que vai ficando a de vocês. Mas, agora eu vou dar andamento aqui, fazer as minhas 16 careiras ao total. Vamos lá. Eu já vim aqui ontem as duas correntinhas, vou fazer duas correntinhas para formar o primeiro ponto alto, né? E agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui, no mesmo ponto, 2 correntinhas de base, né? Fiz aqui, e agora eu não vou fazer novamente igual aqui, né? Então, essas duas pontas, eu não vou fazer assim. Então, depois eu vou mostrar também como que eu faço essa ponta do lado de cá. Mas aqui eu vou fazer só 3 pontos altos, no caso, 2 correntinhas, que é como se fosse um ponto alto mais 2 pontos altos, uma correntinha. Venho aqui no próximo espacinho, onde tem uma correntinha, faço 3 pontos altos. Então, aqui na lateral vai ser repetição, igual as outras vezes, né? Agora, uma correntinha, mais 3 pontos altos aqui na próxima. Espacinho, né? Onde tem uma correntinha de base. Eu vou fazer assim, desse formato com uma correntinha e 3 pontos altos, toda a lateral. Então, aqui vai ser, na verdade, a repetição dos careiros anteriores. E quando eu chegar aqui na ponta, eu venho com vocês novamente, tá bom? Bom, já fiz aqui essa lateral, né? Então, onde que eu comecei, já fiz. E aqui, na verdade, vai ser a repetição, tá? Então, aqui vocês vão fazer uma correntinha. E aonde tem 2 correntinhas, vão continuar fazendo igual as careiras anteriores, tá? Então, 3 pontos altos, vocês vão fazer 2 correntinhas, mais 3 pontos altos nas 2 correntinhas de base. Vamos continuar fazendo dessa forma na próxima ponta também. Então, agora uma correntinha e vão fazer a repetição que vocês fizeram nas careiras anteriores, tá? Então, vou ter que fazer dessa forma. E aqui, até nessa ponta aqui também. Então, nessa lateral, vocês vão fazer repetição, igual as careiras anteriores. Quando chegar nessa ponta aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai ter que fazer, tá bom? Cheguei aqui na outra ponta, tá? Então, aqui vocês vão fazer uma correntinha. Então, essa lateral vocês não vão estar fazendo. Fazer uma correntinha e vão fazer só um ponto alto aqui nas 2 correntinhas, tá? Então, essa ponta vai ficar diferente dessa daqui. Aqui, vocês fizeram com 3 pontos altos, né? Pra começar a carreira, e nessa, vocês vão fazer só com um ponto alto pra fechar o bico, tá? Mas não fica torto nada aqui na lateral, tá bom? Só por conta, senão não vai fechar o bico. Então, agora eu vou virar aqui minha peça, vou fazer 2 correntinhas pra formar o primeiro ponto alto. E aonde tem uma correntinha, vamos fazer aqui 2 pontos altos. Fosse 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, no próximo espacinho onde tem uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos. E agora, na verdade, vocês vão fazer a repetição, né? Vão fazer assim por toda a carreira, vão fazer toda a repetição, igual as careiras anteriores, até chegar aqui nesse outro lado, que a gente começou com 3 pontos altos, tá? Aí, quando começar a chegar ali, eu venho mostrar pra vocês como que tá ficando, tá bom? Cheguei aqui no final já, como vocês podem ver, fiz 3 pontos altos aqui, onde tinha correntinha, e agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no último ponto alto, que no caso as 2 correntinhas, conto de baixo pra cima, 1, 2, e já vou pôr aqui um ponto alto aqui em cima, tá? Então, ficou assim. Agora, eu vou virar a peça novamente, fazer 2 correntinhas pra formar o primeiro ponto alto e 2 pontos altos aqui na correntinha de base. Então, agora a gente vai fazer
repetição novamente até aqui no final, tá? Então, vou fazer todo até chegar na outra ponta. Vamos fazer que nem fizeram desse lado aqui, tá? Então, uma correntinha. Aqui, 3 pontos altos. No caso, é repetição das carreiras anteriores. E se caso vocês estão com alguma dúvida, aqui, nas duas pontas aqui na frente, vocês vão fazer com a repetição das carreiras anteriores, tá? Então, as duas pontas aqui na frente fica assim. Só aqui nas costas, fosse, né, da peça, onde que vai ficar as costas da cadeira, que vocês vão fazer dessa forma. Depois, aqui, a gente vem com um ponto baixo, né? Então, agora, eu vou fazer mais essa carreira aqui, daí eu vou mostrar pra vocês. Meninas, então, já cheguei aqui no final da carreira, já fiz a minha uma correntinha, e vou contar de baixo pra cima, né? Primeira e segunda correntinha, como eu faço só duas para aumentar, né? Coloco na última correntinha, o meu ponto alto. Aí, agora, a gente vai virar o trabalho novamente, e agora a gente vai começar a fazer o bico, tá? Então, é um bico bem simples, bem fácil de fazer. Então, eu só vou vir encaminhar, né? Vou nessa, onde tem uma correntinha de base, vou pôr um ponto baixo, tá? Então, coloquei um ponto baixo, agora eu vou subir duas correntinhas. E vou já vir aqui no outro espacinho, né? Então, na outra correntinha, no outro espacinho de base, na uma correntinha, venho e coloco 3 pontos altos nessa uma correntinha. Agora, eu venho, faço duas correntinhas. Venho novamente no mesmo correntinha de base com mais 3 pontos altos. Aí, vocês veem, se aqui no começo vocês precisam 3 ou 2 correntinhas para formar o primeiro ponto alto, né? Eu não faço nenhuma correntinha, então, não vou fazer nenhuma correntinha e vou vir com mais um ponto alto nesse espacinho aqui. Na próxima correntinha de espaço, né? Agora, sem nenhuma correntinha também, eu pulo esses 3 pontos altos, venho na próxima correntinha, no próximo espacinho, né? Coloco mais 3 pontos altos. Então, coloquei mais 3 pontos altos, agora duas correntinhas. Volto na mesma correntinha de base com 3 pontos altos. Então, na verdade, agora minha repetição é essa, tá? Então, vou fazer toda a carreira dessa forma. Agora, sem nenhuma correntinha, venho aqui pro próximo correntinha de base aqui, né? Próximo espacinho com um ponto alto. Aí, agora, vocês veem se vocês querem pôr uma correntinha aqui ou não. Eu não vou pôr uma correntinha em nenhum lugar, tá? Então, ela vai ser toda assim de repetição aqui também. Se cair o ponto alto, eu vou estar colocando porque ela vai começar a arredondar um pouquinho essa ponta aqui, por conta, pra dar o caimento ali no assento da cadeira, tá? Então, eu vou fazer toda ela dessa forma aqui, com 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos numa correntinha de base, né, no espacinho, pulo os 3 pontos altos de base, no próximo, sem nenhuma correntinha, ou um ponto alto. Aí, novamente, pulo sem nenhuma correntinha, os 3 pontos altos eu pulei, faço 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos no mesmo de base. Eu vou fazer dessa forma até aqui na outra ponta, tá? Quando chegar aqui na outra ponta, eu mostro pra vocês como que ficou. Bom, já cheguei aqui, então, vou finalizar as carreiras com vocês, eu vou mostrar pra vocês como que ficou as pontas, né, na frente, então, ali onde vai ficar a frente da cadeira. Então, agora, eu vou fazer uma correntinha, eu vou vir aqui contar de baixo pra cima, 1, 2, na segunda correntinha, que fosse o ponto alto anterior, né, da carreira de baixo, vou fazer um ponto alto aqui. Fiz meu ponto alto, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou as outras pontas, ó. Em uma ponta, né, deu aqui, né, deu igual as anteriores, né, e na outra já não, na outra, ó, ficou o ponto alto aqui, como vocês podem ver, ficou o ponto alto. Então, agora, vamos virar a peça novamente, virando a peça aqui, e vamos fazer quase uma repetição, só que vai ter uma diferença só. Então, algumas, né, vamos fazer duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e agora já vem com a laçada e vem aqui onde tem as duas correntinhas, né, na carreira anterior. Venho com 3 pontos altos nessas duas correntinhas.
Coloquei já meus 3 pontos altos, faço 3 correntinhas. E venho aqui voltando pra formar o picô, tá? Então, eu pego essas duas laçadinhas, ó. Eu faço assim, pra fazer o meu picôzinho, ó. Então, fiz aqui meu picôzinho, agora, volto com 3 pontos altos aqui nas duas correntinhas de base. Então, essa aqui, na verdade, vai ser a última careira, tá? Então, essa aqui já pra finalizar, vocês verem se de vocês já deu a medida. Sem nenhuma correntinha, eu venho aqui e pego por trás, ó, pra formar um relevo. Peguei por trás meu, ó. Então, vou dar uma laçada, vou vir por trás do meu ponto alto pra fazer aquele relevo, né? Então, vim por trás e faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, sem nenhuma correntinha, venho aqui nas outras duas correntinhas, né? E vou fazer mais 3 pontos altos aqui nas duas correntinhas de base. Fiz meus 3 pontos altos, mais 3 correntinhas. Agora, venho pra formar o picô. Então, eu faço assim, porque eu acho que fica mais apertadinho. Tem pessoas que pegam só numa laçadinha, só nessa, né? Daí, pra mim, parece que fica mais aberto, ó, a diferença. Sei lá se é coisa da minha cabeça, né? Mas, eu acho que assim fica melhor, ó. Aí, faço mais 3 pontos altos nas duas correntinhas aqui de base. Sem nenhuma correntinha, venho aqui no ponto alto sozinho, venho por trás, faço mais um ponto alto pra ficar em relevo. Então, na verdade, agora, a minha careira é assim, tá? Então, sempre repetição, na verdade, que minhas carreiras anteriores, só que daí vai ter o picôzinho, né? E vai ter aqui o ponto em relevo. Então, vocês vão fazer dessa forma até o final, aí eu vou mostrar pra vocês aí o andamento. Bom, cheguei aqui no final, já fiz o meu ponto alto, né? Então, aqui no caso, eu não fiz nenhuma correntinha, né? Vim aqui, contei de baixo pra cima e peguei aqui no segundo, na segunda correntinha, formando meu ponto alto, tá? Então, agora, vamos trabalhar nessa lateral aqui, que vai ser onde vai ficar perto das costas da cadeira, tá? Então, vou virar minha peça. Aqui, vocês podem ver, ó, que eu fiz tudo, né, que nem eu expliquei pra vocês, sem nenhuma correntinha. E ela já fica um pouquinho mais pra dentro, aonde que vai ficar a frente aqui do assento da cadeira, tá? Então, aqui, faço uma correntinha, venho aqui na lateral do meu ponto alto, né? Então, aqui na lateral do meu ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui também, né, onde que eu vim com o ponto alto, no pezinho do ponto alto, faço mais um ponto baixo. Então, aqui é mais difícil de puxar, mas, ó, dá certo. Mais um ponto alto. Aí, venho na lateral do ponto alto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, vocês vão ter que ver aí no ponto de vocês o que fica melhor, tá? Então, vem aqui no pezinho novamente, um ponto baixo. O ruim mesmo é mais aqui, aonde que tem que pegar na lateral dos pontos, né? Vem aqui na lateral, ponto alto, mais um ponto baixo, vem no pezinho, mais um ponto baixo, e aqui na lateral, mais um ponto baixo. Então, ficou assim, aqui, a minha lateral, né? Então, agora, sim que eu vou vir, então, vai ficar melhor pra fazer nessa parte aqui. Vem aqui onde tem uma correntinha, né? Onde tem, fazer um ponto baixo. E agora, na verdade, vai ser onde tem ponto alto, ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada ponto alto de base. E aonde tem uma correntinha, vocês vão fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer dessa forma até no final, tá? Então, aqui, eu vou fazer repetição nessa ponta do lado de cá, fazer repetição igual eu fiz aqui. E aqui, eu vou fazer sempre onde tem ponto alto, fazer um ponto baixo para cada ponto alto. E onde tem uma correntinha, fazer um ponto baixo, tá? Então, vocês veem aí o que fica melhor no ponto de vocês, tá bom? E eu aqui vou dar continuidade, quando chegar no final, eu mostro pra vocês como que ficou. Meninas, então, ó, fiz aqui toda
a minha careira em pontos baixos, tá? Então, fica bem certinho aqui no meu ponto, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Então, eu vou chegar aqui, né? Cheguei já no final, vou vir aqui no meu último, na minha última correntinha, onde que foi meu ponto alto, vou vir fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, eu fiz esse ponto baixíssimo, agora eu já vou tá cortando aqui meu barbante. Então, já fosse a capa, eu já finalizei, então, depois só tem que vir arrematar. Agora, eu vou ver mais ou menos aonde que vai dar fosse a medida das costas da cadeira da minha cliente. Então, eu vou tá colocando aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Que essa parte vai ficar o caimento daí na lateral da cadeira, né? Do assento da cadeira. Então, vou vir fazer um lacinho aqui, eu faço dessa forma, não sei como vocês fazem. Então, fiz meu lacinho. Vou introduzir a minha agulha aqui, aonde que eu vou fazer minhas correntinhas pra fazer a amarração atrás da cadeira, né? Eu vou precisar fazer só uma correntinha, mas teve já casos de eu precisar fazer duas. Pomos uma aqui e uma mais pro lado, assim, pra amarrar, né, na cadeira. Mas essa, como é ela inteira, as costas, aí não dá. Eu vou fazer 70 correntinhas, que é a medida que eu preciso pra amarrar no meio das costas da cadeira. Vocês veem aí se precisa também essa quantidade de correntinha, né? Dependendo da medida da cadeira de vocês aí, que vocês pegaram pra fazer a capa. Então, vocês veem se precisa uma só correntinha ou duas correntinhas cada lado pra fazer a amarração ficar bem prendida. Aqui na parte de baixo eu não vou estar fazendo, mas se vocês fossem fazer, teria que fazer nessa parte aqui, ó. Mais ou menos nessa parte aqui, né? Então, vocês teriam que fazer pra daí dar caimento na frente da cadeira também. Ela ia puxar e amarrar atrás. Mas a minha cliente, ela falou que não precisa, então só vou fazer aqui na parte de trás que ela pediu. Então, vou fazer o total de 70 correntinhas e eu vou fazer desse lado, né? As minhas 70 correntinhas, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Meninas, olhem só, aqui eu já fiz, tá? Os dois lados das correntinhas, então, eu fiz 70 em cada. Aqui, vocês, no final, vocês podem pôr uma pérola, numeração 8, se vocês querem, mas eu não vou estar colocando pérola, tá? Então, eu vou deixar só assim. E aqui no final, eu venho e só dou um nozinho, tá? Então, eu faço dessa forma. Nunca desamarrou, então, eu faço assim. Agora, em questão de arremate, vocês fazem do jeito que vocês, né, gostam, assim, que vocês já têm prática. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço e que pra mim dá certo, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a questão dos arremates. Então, esse lado de cima, eu vou virar minha peça, que agora eu vou trabalhar, né, do lado avesso pra arrematar. Então, sempre eu pego e puxo pra trás, né? Então, venho aqui, dou a laçadinha, puxo meu arremate aqui pra trás, divido ele tem 6 fiozinhos, né? Como que a numeração ordem 6 que eu utilizo, divido 3 pra cada lado. Então, divido em duas partes aqui, 3 pra cada lado, venho em alguma laçadinha que eu dei algum ponto aqui, as costas dele, né? E passo por trás de um. Então, passei aqui pra ele não ir pra frente. Agora, eu venho e faço um nozinho, dou a primeira laçadinha, a segunda, fiz o meu nozinho. Agora, eu venho aqui com minha agulha, que tá um pouco torta, né? Então, eu vou vir com ela aqui, mas dá de utilizar. É agulha de tapeceiro, eu acho, eu não sei dizer pra vocês. Mas essa agulha é um pouquinho maior, né? Que as normal passo aqui dentro, ó. Quem não tem agulha, pode pegar a agulha mesmo do crochê, né? E passando. Daí, eu venho escondendo, ó. Então, eu vou passando aqui por trás, né? E vou escondendo. Então, já passei, agora eu vou esconder. Então, primeiro eu escondi. Agora, o segundo, e esse daqui vai ser da mesma forma, tá? Então, eu só vou mostrar esse daqui, mas esse pra vocês verem, né? Então, pra vocês tirarem dúvida de como eu faço, divido, né? Como esse daqui já tá pra trás, então, eu nem vou precisar puxar pra trás. Então, vem aqui.
Faço o meu nozinho, né? Fiz o meu nozinho. Agora eu vou passar para esconder. Tem gente que cola, né? Eu não colo. Eu só faço assim e é bem difícil sair, por conta que eu escondo entre os pontos, né? Então, agora puxar. Eu dou aquela esticadinha pra depois não voltar, né? E ficou assim, ó. Então, já fiz esses dois aremates. Vou fazer com vocês esse aremate aqui do meio, né? Que foi do meu círculo mágico aqui. Então, eu vou dar uma puxadinha. Agora, eu vou abrir, dividir 6 pra cada lado. Pegar aqui numa laçadinha. E pra fazer o nozinho, né? Agora, eu vou fazer o nó. E eu faço sempre assim meus aremates. Nunca soltou. E eu não gosto muito de estar colocando cola nas minhas peças, tá? Só realmente quando precisa, quando eu vou pôr a etiqueta. Só realmente quando ponho a etiqueta. Porque até as minhas aplicações eu faço com fio de polipropileno. Eu não gosto de estar utilizando cola nas minhas peças, tá bom? Então, agora, aqui. Aí, depois eu só vou arrematar mais aquele ali e tá pronta a nossa peça, tá? Então, tá pronta a nossa peça, eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, dá videoaula aí como ficou. E eu vou ver se a cliente me mandou foto, eu vou deixar pra vocês aqui no final do vídeo, ou alguma referência, tá? Então, mas é dessa forma que eu faço aí as minhas capinhas de cadeira. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, tá? Então, eu tô começando agora com as videoaulas, então tem que ter paciência comigo, porque eu ainda estou aprendendo, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!